Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 28 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porque nada há oculto que não venha a tornar-se manifesto, nada secreto que não venha a ser conhecido e a fazer-se público. Vede, pois, de que modo ouvis, porquanto mais se dará àquele que já tem, e ao que não tem se tirará até o que julgue ter. Lucas 8, 17 a 18. Meta do mês: desenvolver a fraternidade na construção da paz. Pensa nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz ou que se viram expulsos do teto da confiança. Emmanuel, no livro Irmã. Meta do dia: abracemos os companheiros em provação, levando-lhes apoio, equilíbrio e compreensão. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Jesus, amado Mestre, nós colocamos em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão a sofrer nos dois planos da vida. Olhe principalmente, Jesus, por aqueles que retornaram para o mundo celestial. Que esses irmãos que estão a sofrer as dificuldades da nova vida. Aqueles irmãos muito apegados ao corpo físico, muito apegados às coisas que aqui possuíam. Que esses irmãos recebam lenitivo. Ore também, Jesus, pelos nossos irmãos suicidas, pelos nossos irmãos abortados, que a legião dos servos de Maria possa estar levando a esses irmãos o conforto espiritual que tanto precisam. Olhe, Jesus, também por aqueles irmãos viciosos, ligados às drogas, ligados ao alcoolismo, ligados ao cigarro, ao sexo desvairado. Que esses irmãos possam receber também, Jesus, o acolhimento pelos raiozinhos de sol, levando a todos a paz, o conforto espiritual que tanto precisam. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, no dia 6 de agosto, daqui 9 dias, nós realizaremos a aula inaugural do curso Conheça o Espiritismo. Você deseja conhecer a doutrina espírita? Está querendo saber mais sobre mediunidade? Você quer estudar sobre Jesus? Você quer estudar sobre Deus? Você quer estudar sobre obsessões? Então venha fazer parte desse estudo, dessa escola de estudos espíritas. No dia 6 de agosto, às 5:30 da tarde, nós estaremos a posto em nossa casa espírita. Caso você queira entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Mateus. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Obsessões. Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, bastas vezes, porém, principiam de bagatelas. O olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência,
a indisposição descontrolada, estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo de ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito, as obsessões que envolvem individualidades, equipes, quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1969, e também no livro Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Obsessões. Que esclarecimentos, né, meus amigos? Esta mensagem pequena, mas muito profunda. E a gente estuda na casa espírita esses processos obsessivos e como que nós que estudamos, às vezes não percebemos que também somos obsedados, né? E o Emmanuel é que ele esclarece coisas tão pequenas que nos levam a um desequilíbrio enorme, né? Uma olhada que alguém dá para a gente de desconfiança, uma cara fechada, né? Um, uma fala mal falada, aquele risinho de deboche. Então, são situações que nós vamos alimentando dentro da gente, que nos mostra o quanto nós somos passíveis da obsessão. Então, esses são alguns itens que nos levam a um processo obsessivo. E às vezes a gente não percebe, porque a obsessão ela se dá de uma maneira muito singela, de uma maneira muito simples. E quando a gente não percebe, a gente já está dentro desse processo obsessivo. Né? A irritação com facilidade, às vezes até na pisada da pessoa, aquilo já nos irrita. Ouvir a voz da pessoa nos irrita. Então a gente está percebendo que são situações que nos podem levar a um processo obsessivo. E aí a gente tem que trabalhar isso em nós, não é o outro, não é porque a pessoa anda daquele jeito que a gente que revolta. São outras situações que nós temos no coração que a gente tem que trabalhar. Porque às vezes a gente vê no outro aquilo que a gente não consegue ver na gente, né? O outro é o nosso espelho, né? A tristeza sem motivo, a impaciência, a indisposição. Veja que isso, né, são inícios de processos obsessivos. E precisa da gente a vigilância, muita vigilância. Porque se a gente não tiver vigilância, a gente destrói tudo. Nós nos transformamos numa explosão, né? Aí a gente briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, com os netos, com os pais. Então a gente vai criando uma desarmonia no nosso lar. A discórdia no grupo, a gente fica fazendo fofoquinha, intriga no corredor, no pátio, em vários ambientes, criando grupos de WhatsApp,
redes sociais diversas para fazer fofoca, para fazer intriga, para disseminar o mal, né? Então, a crítica, ela pode desencadear muito mal. A queixa, que a gente já até comentou isso ontem, né? Fica num processo queixoso de reclamação, tem uma dor na unha, fica reclamando, lamentando. A gente não consegue superar esses processos, né? E até desenvolver uma doença imaginária dentro da gente, criada por nós. É claro que existem enfermidades que fazem processo da nossa situação de eh, encarnados aqui na Terra, porque a Terra é um mundo de provas e de expiações. E há enfermidades que nem a medicina conhece. Então a gente às vezes a gente faz vários exames, eh, vai para o médico, gasta horrores de dinheiro, porque essa enfermidade não está ainda no radar da medicina. Ainda não foi desenvolvido um medicamento ou um exame que detecta a nossa enfermidade. E essa enfermidade, muitas vezes, ela está na nossa alma, está no nosso perispírito. E aí, como o nosso perispírito está doente, está machucado, deformado, porque na outra encarnação nós causamos mal aos outros, e todo mal que nós causamos, todo bem que nós causamos, provocamos, ficam impregnados no nosso perispírito. Então, aquele mal que a gente fez a outras pessoas na outra encarnação nossa está impregnada, registrada no nosso perispírito. Então, nessa vida atual em que nós nos encontramos, nós podemos nascer aqui com diversas dificuldades. E algumas dessas doenças, enfermidades que estão na alma, que estão no perispírito, ainda não estão no radar da medicina. E aí a gente não consegue atacar ou curar esta enfermidade. E como que a gente cura? Como que existe o tratamento? O tratamento está na prática da caridade. Olha o que Jesus disse quando aquela mulher pecadora foi lá na casa do Simão, aquele fariseu que acolheu Jesus para um jantar, que não beijou Jesus, que não lavou os pés do Cristo. E ela ali chorava e lá perfumava, né, os pés do Cristo. O que que Jesus disse para ela? Os teus pecados estão perdoados. Por quê? Você amou muito. Então, meus amigos, quando nós nos dispusermos a amar mais, a fazer caridade, aí a multidão dos nossos pecados serão perdoados. Existem muitas curas que são relatadas na doutrina espírita, dos estudos, de pessoas que tinham enfermidades que não conseguiam curar na medicina, mas com a prática da caridade, a enfermidade cessou. Não quer dizer que com a prática da caridade todas as doenças serão dizimadas do nosso ser, mas nós vamos ter mais condições também de passar por aquela prova, de estar melhor durante o processo da prova. E se nós conseguirmos isso, meus amigos, será de grande valia para todos nós. No livro Lindos Casos da Campanha de Fraternidade Alta de Souza, só para a gente encerrar a nossa fala aqui, tem um relato de uma senhora que tinha psoríase. E lá na região de Brasília, ela conseguiu descobrir que existia um grupo, uma casa espírita, que fazia a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Aqui em Alta Floresta, nós também, a Casa Espírita Amigos da Paz, também faz a campanha de Fraternidade Alta de Souza. E ela foi intuída pelo seu anjo da guarda em procurar a Casa Espírita para fazer a campanha. Ela começou a fazer. 30 dias após o seu, a sua ida para a Casa Espírita fazer a campanha de fraternidade, a psoríase acabou. E aí ela manteve a campanha de fraternidade por um grande período de tempo, até que ela mudou do local e foi para uma outra cidade onde não tinha campanha de fraternidade Alta de Souza. O que que aconteceu?
voltou toda a enfermidade. Aí ela implantou a campanha de fraternidade Alta de Souza e não teve mais psoríase. Então, assim, muitas enfermidades que nós temos, que não são descobertas pelos médicos, pela medicina, que não está no radar da medicina, estão relacionadas com nossas existências anteriores. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando fala das dificuldades anteriores. E se nós amarmos muito, meus amigos, se a gente dedicar à caridade, ao amor, se a gente não fica criticando, não fica causando intriga, com queixas, então a gente não vai provocando esse tipo de situação e desenvolve a prática da caridade, as nossas enfermidades serão dissipadas. Se nós tivermos o merecimento da cura, ótimo. Se a gente não tiver o merecimento da cura, nós vamos conseguir, pelo menos, passar por esse processo sem ficar no ressentimento, na infelicidade. Estarmos felizes. Temos a doença, mas a doença não nos tem, né? E a gente segue adiante. Vamos, então, fazer caridade, vamos amar mais. A quem muito se, se fez, a quem muito amou, a multidão de seus pecados serão perdoados. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós somos muito agradecidos pelos ensinamentos desta manhã. Que possamos, Jesus, a partir de hoje, criar condições íntimas dentro de nós para a aceitação, para a conformação e não para o conformismo, em ficar abatido em nossa casa. Mas que consigamos, Jesus, mesmo doente, mesmo com as nossas enfermidades morais, estar ativo no trabalho do bem. Dê-nos, Senhor, força, coragem, fé, esperança, para continuar a obra redentora das nossas almas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.